Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ensina Aí, o podcast da Gerência de Ensino e Pesquisa. Eu continuo sendo a Carla Cabral, comigo a Adriana Hanzi. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Carla? Com você? Joia! Hoje estamos aqui recebendo duas lendas deste hospital, Marcos Lourenção, mais conhecido como Marcão, e o Elcio de Brito. Tudo bem com vocês? Olá, pessoal. Beleza, galera? Tô no podcast do HU. Me fala um pouquinho sobre vocês. Vocês são daqui de Dourados mesmo? Qual que é a formação de vocês? Deixar o meu nobre amigo Elcio Vamos começar. lá? De Dourados, né? Sou de Dourados, nascido e criado aqui. De formação, sou administrador de formação, né? Especialização em controladoria. E no HU aqui desde 2010. Dinossauro. Eu sou formado em turismo, depois eu me formei em administração de empresas, né? E entrei no HU também em 2010, em maio de 2010. E curiosamente ontem estava olhando no SouGov, entrei para ver outras coisas e me deparei com uma mensagem de homenagem, 13 anos na instituição. Olha só. Aê! 13 anos. 13 dá sorte. É isso aí. 13 número bom. Né? Mas assim, vocês sempre, desde criança, queriam ser administradores, assim, ou foi na hora de fazer o vestibular, tinha opção medicina, direito, administração. Vou administrar o mundo. Nossa, que ridículo, mas vamos. Não tinha condições, né? A família não tinha muitas condições e aí acabei que fui trabalhar e aí fui para a área de administração, fui para o curso de administração, que era o que dava para conciliar com o trabalho e o curso à noite. Então o início foi mais ou menos assim. Bom, eu prestei um vestibular para engenharia lá para o UFMS, não consegui ficar dentro dos classificados, né? Aí continuei em Dourados estudando, depois acabei entrando no turismo ali na UEMS, né? Eu fiz a faculdade ali de 2001 até 2005 e aí depois passei num concurso da UFMS, depois vim para o UFGD e aí sim eu fiz o curso de administração. E hoje, vocês continuariam ou teriam feito outra faculdade? Como que vocês sentem Eu hoje? tive interesse em fazer direito. Assim, teve uma época que eu comecei a estudar para analista, né, dos tribunais, assim, e aí veio aquela, assim, acho que eu vou fazer. Mas aí depois acabei que passei no daqui, né, no primeiro, né, naquele de 2010, depois passei no para administrador em 2015 e depois de lá para cá não estudei mais. Você já tá rico no HU, Adriana. Tá rico. Carla. Não precisa mais? Precisa mais não? Não precisa mais, Você, né? Marcão, aí você Eu- fez turismo, né? Depois você fez administração, né? Aí Aí parou, Tipo, mas eu hoje cogitei no não passado, faria outra? Não, eu acho que não. Não mudaria nada? Não. Mas eu cogitei fazer direito também, lá atrás, no começo, mas eu acabei optando por administração. Achei mais um aqui. Ô Marcão, você é o chefe do setor de contratualização e regulação, né? Um grupo de aproximadamente 13 pessoas, né? O que é que acontece lá? O que vocês fazem? O meu setor hoje, contratualização e regulação, ele tem 13 pessoas em uma das unidades, que é a unidade de contratualização e processamento da informação assistencial. E nós temos também a unidade de regulação e gestão da informação assistencial, que aí nós temos mais 12 pessoas. Então o setor compõe mais ou menos umas 25 pessoas hoje. E nós cuidamos da parte do contrato do hospital com o SUS, né? Tanto a questão da edição do contrato, monitoramento desse contrato e relação com o gestor local, que no caso é o município de Dourados. E na outra frente nós também atuamos na regulação do serviço que o HU presta para o SUS. E aí nesta regulação tem a atuação bem incisiva do NIR, né? É o nosso núcleo interno de regulação, que faz a interface com a Central de Regulação de Leitos de Dourados. Basicamente, esse é o escopo do setor. Do setor, né? E Elcio, você é da governança e estratégia, né? Um grupo lá de
2. 2. Você é a Thaisa, né? Eu e a Thaisa. E o que acontece lá? Na verdade, o setor de governança ele é bem novo, né? Ele foi criado no final na verdade, na mudança dos organogramas, que começou a acontecer meados de 2021, mas implementado efetivamente em 2022, né? Então ele é um setor novo e que veio abarcando aí algumas funções, né? Desde transparência, gestão de risco, controle interno, gerenciamento de projetos, mapeamento de processos. Então ele veio abarcando assim grande parte de atividades que via de regra estavam um pouco soltas assim, né? Então, quem é responsável pela gestão de risco? Então não tinha efetivamente nenhuma unidade que atuava nisso. Gestão de processo também. Então ele veio meio que fazendo uma juntada de algumas atividades que estavam um pouco soltas na instituição. Não todas, mas boa parte delas veio sendo atribuídas ao setor. Então ali a gente está nessa atuação de tentar efetivamente criar o setor, né? De definir como que vai ser a atuação, enfim, em algumas áreas e efetivamente por ser novo isso é meio que gradativo, né? Aos poucos que a gente vai... Detalhe que na equipe dele tem a Thaisa, já vale por uns 5, né? Então não é tão pequena assim olha a aí, equipe. E Thaisa. Justamente. Thaisa é aqui braço direito, perna, Braço esquerdo. É quem ajuda. Ô, Carla, mas a gente quer saber aqui agora, vocês assim, estão juntos há quanto tempo? Pergunta direito, Adriana. Peraí. Não, peraí. Calma aí, Vamos gente, pera. vamos organizar a casa aí, Assim, né? eu sou Olha, casado. Mas Não é com ela. Mas não é, Pera, calma, gente, calma. Muita calma, não. De novo, Vocês vamos lá. Como é? Estão trabalhando juntos há quanto tempo? Que a gente sempre vê vocês aí e ó. Acredito que desde quando a gente entrou, né? Desde É uma conta que 2010. Gente, é uma vida aqui no HU. Na verdade, quando o Marcão entrou em maio, Maio de 2010. eu entrei em outubro de 2010. Quando eu entrei, eu fiquei atuando no SAMI por uns 3 meses. Naquela época, apesar de tinha a coordenação, que era, na verdade... Coordenadoria de gestão o nome terrível lá, da tinha uns produção, 50 nomes. de informação e não lembro E mais. aí o Marcão trabalhava e eu ficava, na verdade, no SAMI, que via de regra também na época era ligado a essa dentro, coordenadoria, bem lá embaixo. Então eu fiquei um tempo, depois de 3, 4 meses eu saí do SAMI e fui para o ambulatório. E aí eu fiquei coordenando um ambulatório por um tempo. Mas isso o Marcão não tava. O Marcão continuava nesse... E o ambulatório também era ligado ainda a essa mesma coordenadoria. Mas não propriamente, a gente não atuava tão ali próximo, né? Era um pouco... Porque ficava mais com faturamento, né? Aquela parte ali de produção. Ligado. Mas Sim, de uma certa maneira tinha uma por conta ligação da coordenação. Entendi. Aí, depois da primeira mudança de organograma, que foi... Antes de 2013 tinha um organograma, né? Tinha pelo FGD, né? Aí começou essa etapa de vincular um pouco as unidades e aí depois de 2013 a gente sempre ficou mais próximo por conta das unidades que eram relacionadas, né? Então, efetivamente, se for pensar ali, de 2012 final, aí até 2022, final de 2021. Bastante tempo. 10 anos, né? 10, Praticamente. praticamente. É mais do que com a minha esposa. Não, brincadeira. É mais que A um esposa casamento. É verdade que na sua aliança tá lá, como é que é? Lidiane barra Elcio. Ligiane 2000 e Elcio 2010, tá? Aí sim, hein? Tá gravado. Já brigaram? Já quebraram o pau? Já. Vocês já Não com sua brigaram? esposa, com ele. Não, vocês dois, vocês já dois. brigaram? Nesses anos todos? Não, brigar. Não assim, aconteceu nada? Foi mais um soco no olho, mas. Às Nada vezes que dê um uma processo rasteira, administrativo. Não, por enquanto ainda não, né? Tranquilo. A Alexandra toma Agora, conta disso. mas aí agora, com o novo organograma, o Elcio deixou o setor, né? Foi para outro setor. Só que não deu tempo nem de ter saudades, né? Porque ele trabalha do lado da minha sala. Então, inclusive, a gente tem um código, um para chamar o outro, faz assim, ó.
Devagar, moça, vai quebrar o estúdio. Hoje, por favor, gente, deixa aí. Calma Mas, aí. ó, falando nisso daí, como que é aquela história lá? Que você dormiu no carro do Elcio? Foi você, né? Mas Ou foi- pode falar essas coisas Não, aqui? não, É. joga Deve. aí, joga Tem aí. que ver Deve. se não vai ter corte, né, cara? Me Não, falaram jamais. que bom, mas tudo bem. Vamos, joga aí. Um dia eu vim muito cedo pro hospital, não estava conseguindo dormir, estava acelerado, café muito forte. E aí eu vim cedo, eu vim 3h30 da manhã, 4 horas da manhã e comecei a trabalhar, fazer coisas que você tem que se concentrar mais, né? Pareceres, documentos. E aí eu fiquei a manhã toda, saí para almoçar, tal, à tarde. Eu pedi uma carona pro Elcio, que meu carro acho que tava na revisão. E eu falei, Elcio, me dá uma carona, né? Na hora que você for embora, tal. E ele me deu uma carona. E aí eu comecei a pescar no carro, não aguentei. Fui dormindo no carro dele até chegar lá. Falei, Ainda bem que ele é um cara que dá pra confiar. Falei, né? eu Levou Mas me dá levou na mesmo? mecânica, né? Mas Graças dá a pra Deus. confiar mesmo? Ô, você chegou na rodoviária, velho. Tava colocando Boa Noite Cinderela lá, mas eu fui dormindo. Ô, Marcão, você chegou na rodoviária. Pode descer, pode... Cheguei a um lugar estranho e falei, mas isso aqui é mecânica mesmo? Ai, gente. Vocês são chefes de 2 setores assim de grande importância no HU. O nome, pelo menos, é muito forte. Chefe, o Elcio, chefe do setor de governança e estratégia. E o Marcão, chefe do setor de contratualização e regulação. Vocês mexem com contratos, basicamente. Vocês já fizeram não vou falar outro nome. Alguma besteira em algum contrato que falou, caramba, eu fiz isso aqui, agora eu vou ter que reverter e como que eu vou sair dessa? Assim, nada que comprometa vocês, por favor. Não, eu acho que não comprometer não. Quer começar? Tem recordação? Não, também não. Não, é porque se Não, de excelência, gente. Não, é assim, aqui o contrato você pode, qualquer ajuste que seja necessário, depois da assinatura das partes, você pode aditivar o contrato. Então você alinha com os envolvidos, né, com as partes, e você aditiva o contrato conforme precisa. Então, na administração pública você pode rever e corrigir os seus atos. Então, não lembro aqui nada que a gente não conseguiu, né, corrigir e tal. Então, nessa parte tudo é ajustável. Eu também não... Desse tipo de... Eu acho que, principalmente a questão do contrato, que era muito mais vinculada ao setor, da época, né, que a gente atuou, também não tenho recordação, assim, de algo tão... fizemos uma mega de uma encrenca aqui, vamos ter que corrigir. Eu acredito que não. Acho que a gente teve que mais corrigir, eu acho que algumas outras coisas que não originadas mesmo pelo... Confusão mesmo era gerenciar o ambulatório, né? Com aquele monte de consulta, um monte de profissional de saúde. O ambulatório aí foi mais difícil no começo, assim. Por conta Desafio, né? Foi. É um desafio. Por conta do número de profissionais, né? A gente chegou a ter 104 médicos no ambulatório. Eita. É um serviço grande, é o maior ambulatório de consultas especializadas da macro-região. Né? Falando assim nesse desafio, na pandemia, como é que foi para vocês? O que mudou? Né? Porque na saúde a gente sabe que mudou muita coisa. E administrativamente, como que foi? Olha, eu acho que as mudanças foram significativas, assim, né? Tanto do ponto de vista do serviço que o HU prestava para a rede, que, como o pessoal sabe, muitas coisas foram suspensas por força da pandemia, para direcionar recursos para enfrentar a pandemia, né? Então, procedimentos seletivos, cirurgias, consultas foram suspensas, exames, para focar no serviço que realmente precisava, né? Enfermaria, adulto, pediátrico, UTI, adulto, pediátrico. Então, teve mudanças consideráveis. Eu lembro que a gente teve também mudança na rotina administrativa, tinha a questão do home office, né? Atuamos num período no home office, depois acabamos retornando para o trabalho presencial e aquela chuva de plano de contingência, de notas técnicas toda semana saindo, que estava todo mundo aprendendo, vendo como que poderia ser feito da melhor forma possível para enfrentar a pandemia. Eu lembro que chegou um ponto que eu não sabia mais se eu estava no presencial ou se eu estava no home office, porque ficava aqui no presencial e aí chegava em casa e a gente estava ainda conectado, Teams, e-mail... Você estava de férias, né? Foi você que estava de férias, Elcio? Eu tive férias porque naquela época eu fiz teletrabalho por um tempo e quem estava em teletrabalho, quem foi autorizado a sair para teletrabalho, não poderia mudar as férias. Né? Uhum. Aí acabou que tinha férias, mas a gente estava
vamos dizer assim, no auge do trabalho, de organizar o serviço, e assim, Tinha não teve, rotina. não tinha. Então, assim, teve que trabalhar. Praticamente trabalhei as férias todas. E aquela questão das ambulâncias lá, vocês estavam envolvidos, né, também? Foi o Elcio, né? Foi, o município solicitou, na verdade, como na época eu atuava como responsável pelo núcleo interno de regulação, ambulatório e pelo posto de suporte ambulatorial, e inclusive pelo transporte assistencial. E nesta época o município solicitou a ambulância para a gente para fazer esse processo de transportar os pacientes para Campo Grande, para ir para Rondônia. Que foi lá para Rondônia, né? Foi aquela primeira Justamente. baque lá, né? Quanto tempo? Na verdade foram alguns transportes, assim, que não acredito que, não vou precisar a quantidade, mas foi alguns transportes que a gente atuou. Inclusive teve atuação, a gente emprestou a ambulância e foram até enfermeiros nossos também atuar nesse transporte. Teve equipe também daqui que ajudou Saturou os leitos de UTI da cidade, né? O HU foi de 14 para 34, teve outros estabelecimentos que abriram leitos, mas não foi suficiente, e aí a gente deu apoio com ambulância e RH para transferir os pacientes. Ô Marcão, foi nessa época também que seu filho nasceu, né? Foi, bem na pandemia. Ganhei uma filha no começo da pandemia, foi em abril de 2020. E a gente ainda estava aqui, acabando de terminar um plano de contingência, né? Discutindo como que a gente ia organizar fluxo, separar áreas e tal. E a Giovana já ia nascer, né? E a gente ganhou no começo da pandemia em outro estabelecimento de saúde. E nessa experiência deu para ver o quanto que a gente estava aqui na vanguarda, assim, na organização do serviço hospitalar. Porque quando eu fui ganhar o meu bebê, eu não vi a mesma organização que a gente já tinha aqui há algumas semanas, até recebendo os primeiros pacientes Covid, né? Então, isso aí foi marcante para mim, e aí eu passei aí a minha paternidade na mesma situação que o Elcio passou uns dias de férias, né? A gente estava afastado, mas acabava tendo que trabalhar, ajudar, porque realmente era uma situação que exigia isso das nossas funções, né? A gente precisava fazer... principalmente porque a regulação estava com a gente, né? O serviço de regulação ele é 24 horas, né? Então, ele, apesar de ser perfil administrativo, ele não para, é 24 horas. Então, as coisas acontecem de manhã, tarde, à noite, de madrugada. Então, a gente está afastado, mas tá online. Tá online, sempre. E vocês têm amizade extra-institucional ou a convivência aqui é obrigada? Olha, o Elcio me chamava mais para churrasco e para tomar uma, mas agora mais, deu uma diminuída, deu uma baixada, mas é porque ele tava ficando de idade, né? Ele vai mais em farmácia agora, toda semana. Vou na farmácia, verdade, eu queria falar isso, né? Que eu já deixei currículo em algumas, né? Então, Já tá. O cara da farmácia já sabe o nome dele, só o nome dos filhos. Quem tem filho, né, Gabi? Já tem reconhecimento facial na farmácia. Ele passou lá, o carinha, vou fazer um happy hour lá na farmácia. Liga pronto. Rapaz, antibiótico. Você viu o antibiótico que entrou na promoção, rapaz? Ó, o baldinho aqui do antibiótico. De pirona da... A família de vocês são amigas, as esposas, os filhos, Sim, vocês se encontram? elas se conhecem. Inclusive, a gente compra bastante. De uma microempresa aí ele não faz um merchan aí, faz um merchan. Vamos patrocinar aí. Sim, nosso podcast, vamos patrocinar aí. Evidente, a patrocínio, né? gente quer brinde. Mega empresário que vende roupa da cidade. Não, brincadeira, gente. Tudo depende do ponto de vista. Minha esposa vende roupa infantil, então a gente acaba... Eu não quero comprar não, obrigada. O Carlos. Você pode, né, Carla, você não, obrigada. pode já, né, não, obrigada. anotar aí, né. Não, pode se organizar que já tem o Se local. bem, Carla, que essa blusa sua aí é tamanho 12, né? 12, Rapaz, 14. ela tá apertada, para de zoar com a minha roupa só porque eu... Primeira sentada dela aqui na sala hoje já fez um barulho rasgando. Rasgou a Não, calça, Marcão, também não, não é uma precisa blusa. expor isso aí também, só porque Gente, ela tá um por pouquinho favor. apertadinha. Foi só um... Um pouquinho, estourou o botão, quase foi na cara. Quase. Deixa, eu tô tentando ser elegante. Ô Elcio, você trabalhou 12 anos no Atacadão? Na verdade, eu entrei no Atacadão em 2000. Desde 2000, né? Saí 2000 a 2010, perdão. Foi de 2000 a 2010 que eu fiquei lá. Até setembro, né? Então eu saí do Atacadão para entrar no concurso.
Então, Cara, teve se um- você averbar... E conta você pra já tá gente. quase- Averbei já já. tá Só pra te dizer, já foi averbado. Se não aumentarem o tempo de Se não aumentar o tempo, já... E você fazia compra de graça lá? Eu quero saber essa curiosidade aí. Rola compra de graça, Rola tem nada. desconto? O que Nem acontece? um Nada? Nada. Não tem essa de graça, não. Nem aqueles a vencer, assim? Não, Nada. Esse aqui é o Qualidade pior. pra Por hoje isso à que ele não noite, quer tá? sair do HU. Aqui a gente tem chocolatinho na Páscoa, a gente tem brindezinho, tem as seresteiras pra cantar Mais pra gente, dar uma Bolo acalmada. todo dia aqui na É, Jeff. o O bolo a bolo gente, tá né? ali na Inclusive, a escondida produção ali. hoje forneceu um bolo aí pra gente. Tamo o ali, André, ó. o Mauro. Já, já. Fantástico. hein? Eu acho que o bolo não vai ter mais, né? Porque o Mauro tá ali só acabando com ele. Gente. Ô, E o café Marcão. também não, porque a Carla toma tudo. Ah, Mas beleza. beleza. Vou tomar mais. Ô, Marcão, e você é formado em turismo. Você trabalhou na área antes? Sim, eu me formei em turismo, daí eu trabalhei como professor substituto da UEMS, né, onde eu me formei, dava aula aqui em Dourados e dava aula também em Jardim, uma vez por semana eu ia para lá. E aí eu trabalhei por algum tempo e como era um vínculo muito instável, né, dependia de todo ano renovar, a cada 6 meses e ter a demanda, né, da instituição, eu comecei a estudar para concurso, daí eu passei no concurso da UFMS primeiro, administrativo de lá, e fui lotado na época em Ponta Porã, que é onde a instituição estava precisando. Eu trabalhei lá em Ponta Porã, inclusive fui com bastante receio, né? Falei, lá é muito perigoso e tal. Fui para lá, trabalhei quase um ano lá, não tive problema nenhum, cidade mesmo perigo que aqui. E foi uma experiência bem legal. E aí eu fui chamado no concurso daqui da UFGD. Daí começou de Dourados, né? Eu acabei me mudando para cá novamente. E já vim morar aqui do lado do HU. Já vim para cá, no mesmo endereço que eu tô hoje. E até então tô aí, tô morando. Quando você vai bater... Nossa, bater os contratos é VS, né? Quando É, você vai bater os contratos... Eu tô com a máquina ainda. Quando você vai bater seus contratos Jesus. aí é... Às vezes você vai ser administrador, você não dá uma de turismólogo pra dar umas viajadas na maionese. Não, a gente é administrador de segunda a sexta, né? Daí sábado e domingo a gente tenta dar uma Tenta viajada. ser o contrário. Tá difícil, né? Mas a gente tenta. Você, na hora de procurar as viagens, ativa o modo... Não, eu sou das antigas. Eu procuro... Na verdade o Marcão não viaja pra outro lugar, só bonito, né? Poxa, Marcão, turismólogo, assim, Cara, não só pra acredito, bonito, Marcão. só é muito limitado. Eu já ia falar, esse cara deve ter os contatos pra nós organizar umas viagens aqui, mas, né, tô vendo que Viajo pra não. outros lugares também, que eu não publico muitas coisas, assim, né? Mas eu viajo. É a vida em Esses off. dias eu fui pra Paraguai. Nossa! Pedro Cavaleiro. Caraca! Sim, foi Viagem fantástico, internacional. sim. Viagem internacional. Nossa, Gastronômica Também e de fui. compras. Fui lá na Casa China, fiz umas Nossa. compras e aí almocei e vim embora. Nossos mas não deixa de ser convidados, viagem olha, internacional. Não deixa de ser. Né? Ai, gente. Tem que falar das cavernas, né? Deus que eu... Eu já fiz bastante exploração de caverna também, durante a faculdade e depois enquanto professor também. Aonde? Inclusive, Caverna no interior. onde? Na Serra da Badoquena eram as principais que a gente Que é ia, né? depois de E- Bonito. Que é depois de bonito, tipo, um Ah, pouco tá. pra frente É. ali, né? Entendi. E também no interior de São Paulo também tem um parque bem interessante lá e a gente fazia atividade prática da faculdade lá. Para estudar a viabilidade e a capacidade turística das cavernas, né? E a conclusão foi? Rola ou São não rola? várias Rola ou várias não rola? conclusões. Lá Não tem- rola, o turismo lá já Não tem a chance de acontecer igual aqueles meninos da caverna, não, de encher, a gente ficar preso lá e virar filme depois, não, né? Não, a gente organiza. Ah, tá. Não, mas um dos trabalhos que ele desenvolveu aqui é uma caverna que estava fechada há muito tempo. O proprietário queria abrir para turismo e mudar a vida dele, né, de uma outra coisa que ele fazia. Ele queria mudar. E a gente, depois de 1 ano e meio de plano de manejo, 1 ano e meio a 2 anos, num grupo multiprofissional, a gente conseguiu abrir a caverna, né, legalizado, junto aos órgãos de fiscalização ambiental. E ele, é legal isso, né? Gratificante. E ele mudou a vida dele, da família dele. Ele passou a viver do que ele queria, que era do turismo Que legal. na propriedade dele. Deve É ser legal. bom demais viver do que você gosta, né? É. Enfim. Diga. Posso falar? Não, eu ia falar tantas histórias, né, que vocês já passaram, né, aqui. E eu queria perguntar pra vocês como que foi a evolução de vocês, assim, quando vocês entraram aqui, tipo assim, passei no concurso, qual que foi a expectativa, assim, de vocês?
Posso começar? Oh. Okay, né? Vai que... Vai por ordem. Vai por ordem. Vamos por ordem. Ordem nenhuma. Não, assim, quando eu entrei, a Ordem de idade. UFGD estava direcionando toda a sua força de trabalho via concurso para o hospital, né? Porque estava naquela transição da fundação que gerenciava o hospital para a UFGD. Então eu entrei, eu lembro que nas 2 primeiras semanas eu fiquei maluco. Falei, nossa, cara, que loucura, um ambiente totalmente diferente. Várias conflitos, porque as pessoas estavam deixando os seus postos de trabalho de muitos anos, entrando outras via concurso, então algumas não entendiam. E fora isso o trabalho mesmo, né? Era bem diferente do que eu já tinha vivenciado. Daí eu segurei e falei, não, vou aguentar mais uma semana. Também não tem muita opção, né? Porque foi passado, olha, é no HU agora, né? Então eu falei, vou aguentar o rojão. E aí foi mais uma semana, quando eu vi já deu um mês. E aí você começa a ver o resultado do seu trabalho, né? Você começa a ver que não é tão difícil assim, você vai aprendendo. E acho que eu fui aprendendo a trabalhar no administrativo, né, na área da saúde. Eu acho bacana, acho que é a principal, assim, que acho que é a recompensa principal da gente, não é a questão de salário, nem de patrimônio, mas acho que a recompensa mesmo é você entrar no hospital ou sair do hospital no dia de trabalho e ver uma alta do paciente, o paciente saindo com um sorriso no rosto, né? Fluindo, né? Eu acho que isso é o mais legal. E eu consigo ver muito o impacto do administrativo para que isso aconteça, né? Então, quando você vê que o seu trabalho, sua equipe, enfim, está atuando e você consegue ver o resultado disso lá na ponta, isso é muito gratificante, né? Eu acho que vale todo esforço. É recompensa, né, daquilo É que você se esforçou. E você, Elcio? Na verdade, no começo, para mim, foi bem tipo da água pro vinho, né? Porque, veja bem, eu trabalhei no Atacadão por fazer quase 11 anos, na verdade, né? E lá eu gerenciei, nos últimos 7 anos, eu gerenciava a parte de tecnologia da informação. Então, foi os últimos 7 anos gerenciando este ambiente, né? De uma empresa grande e a parte de tecnologia. E aí, quando eu saí, na verdade, no Atacadão ainda final, eu entrei para o curso, na verdade, na antiga Uniderp. Por isso que eu falei, ciência da computação, não. Eles tinham um curso, que na época era um curso que iniciava, que era um curso de administração em sistemas de informação. E esse curso, quando eu comecei no final ali de 2000 eu comecei ele em 2008, né? Então, no começo, o curso ele tinha uma programação vinculada a sistemas de informação na antiga Uniderp, né? Que era a gente tinha uma filial da Uniderp, que era de Campo Grande aqui, né? Então, eu comecei esse curso e aí, no meio do curso, ele falou assim, olha, agora esse curso era pago, e esse curso ele vai se transformar em integral por conta de vincular a ciência da computação. Aí eu tentei, num primeiro momento, tentar conciliar alguma coisa, porque eu já tinha uma certa bagagem. Aí chegou um momento que me deram o ultimato, tipo, olha, agora você vai ter que mudar. Ou você muda para administração geral, ou porque vai acabar o curso, né? Então eu não vou conseguir acabar, não. Vai ter essa mudança. Era uma nova perspectiva naquela época, não tinha essa... E aí acabou que eu mudei para administração, né? Aí mudando para administração eu consegui manter a conciliação de trabalhar durante o dia e estudar à noite, né? E aí foi o momento onde eu saí, né? Finalizei, né, o curso como administrador. E aí em 2010 eu saí do Atacadão como responsável pela área de TI e entrei aqui no SAMI para mexer com papel e prontuário. Arquivo médico. Então, assim, eu fiquei... Era um negócio que é bem como o Marcão falou, assim, nos primeiros meses, assim, eu falei, não, vou dar uma segurada, porque você sai de uma atuação muito mais técnica, muito mais focada em sistemas e tudo, para ir para um local que não tinha nada, não tinha sistema nenhum, e você ficar, pega prontuário, guarda prontuário, tira prontuário, entrega coisa, né? Então você ficava, isso daí assim no começo foi meio punk, né, do tipo... A sigla SAMI é o que, pro pessoal entender? Serviço de Arquivo Médico, né? Então ficou meio assim, uns 3 meses muito...
aquela dúvida, cara, será que é isso mesmo? Porque não tava muito legal, assim, para mim naquele começo, sabe? Mas mesmo assim a gente foi segurando. Aí depois disso migrei para o ambulatório e aí a gente começou essa outra jornada de atuação no ambulatório, organizar um ambulatório, isso desde 2012 para 2011, né? Organização do ambulatório, depois incorporado o transporte, depois incorporado o núcleo de regulação. Então tudo isso veio, o núcleo de regulação incorporado, na época era o PAC, né? Que era o pronto atendimento clínico ali, então a gente acabou atuando em toda essa área. É bastante coisa para uma unidade, assim. E aí é legal a pessoa carregar esse conhecimento de várias áreas, né? Então atuou no arquivo médico, depois foi para o ambulatório, gerenciou o NIR por anos. Aí foi inclusive, me ajudou muito como substituto nos meus afastamentos legais, né? A gente trabalhava muito junto, é o serviço mesmo de regulação. E aí agora está assumindo um outro setor com um escopo totalmente diferente, então é bacana isso, a instituição manter um recurso humano e investir nisso, né, no conhecimento e capacitação para realmente desenvolver uma carreira, né? Legal. E sabe, Adriana, que apesar deles, eu trabalho numa sala do lado deles, apesar deles serem chefes de 2 setores bem cabeludos, eu nunca vi esses 2 assim com humor alterado, pelo menos quando topa ali comigo no corredor, né? Sempre do mesmo jeito, bom dia e tal. Aí eu queria saber se vocês ouvem alguma playlist ali, um mantra Sossega Leão, para manter a calma ali diante de tantas questões, vou falar problemas, tantas questões que chegam até vocês para vocês desenrolar. Eu tenho eu escuto Spotify às vezes, dou aquela relaxada, porque às vezes você fala, nossa, tem que dar uma parada, tem que dar uma relaxada. Eu escuto em casa também e academia, né? Assim, então eu coloco o fone de ouvido, aquela desligada, coloco o podcast do HU e vou dar uma desligada dos problemas, né? Podcast do HU. Aí sim, a gente já tem um fã. Adorei. Porque a Carla me chutou aqui embaixo, eu tive que colocar. Né? Não, mas eles falando sério, isso ajuda bastante também, porque assim, o trabalho na gestão hospitalar é resolver problema o dia todo, é normal isso. Sim, sim. E não é que é ruim, isso é normal, é preciso que as coisas evoluam e melhorem a cada dia. E aí aparecem as urgências que você precisa atuar e muitas vezes você não consegue fazer o que foi planejado, mas é importante aquilo que chegou como urgência também. Então, às vezes realmente acaba sendo estressante, você precisa ter uma válvula de escape. Para mim... Você ouve o quê? O que você gosta de ouvir? Eu gosto mais do rock, eu gosto muito de rock internacional, umas coisas mais pesadas, Slipknot e tal, Korn, que alguns vão achar que nem é tão pesado assim, que é fofo, mas pro meu nível já... E nacional também, né? Coelho Limão. Coelho Limão, você escuta ainda? Coelho Limão. Eu fiquei sabendo, meu chefe era, nossa, baterista de uma banda aí, né? Você ouviu alguma coisa, Elcio? Eu também, na mesma linha, assim, eu também sou mais das antigas, assim, não gosto muito das músicas um pouco mais novas, não. Sou meio que... amarrado às antigas. Você mandou uma playlist. Inclusive, eu mandei uma playlist só das antigas. Então, monte de... eu gosto mais de... Assim, a gente acaba ouvindo outras coisas, mas eu gosto mais também do rock, né? Tanto nacional como meninos, como aproveitando internacional. que a gente está conhecendo vocês, vou fazer um joguinho rápido para vocês darem umas respostas rápidas para a gente conhecer vocês. Se parasse tudo agora, vocês tivessem que ir com a sua equipe praticar um esporte, todos, ou uma atividade, você ia convocar o pessoal. Qual que seria? Todo mundo, galera, vamos junto. Eu puxo pro basquete. Basquete? Você gosta de basquete? Gosto e bastante. você, Elcio? Mas você ia dar bolada no quem você não gosta? Não, bolada não, só uma cotovelada. Tá Brincadeira. de boa, E você, Elcio? Eu sei lá, apesar de ser ruim, acho que dá pro futebol, dá pra ir, né? Futebol, você Futebol de dois. Nossa, Só imagina o Elcio no futebol. Mas é toda a equipe, não, peraí, vamos lá. Equipe é frescobol, você Não. só É quer só a equipe, Eu já fico pensando, Thaísa no gol? Não. O Elcio no atacando. Então vamos mudar então. Mas peraí, ele tá na sua equipe. Né? Calma aí. Vamos lá. Agora vamos supor, você Não, mas aí eu vou e a colocar ele no Thaísa outro só. time, porque ele não... Não, peraí. Você e a Thaísa. Que Se for eu e a Thaísa, então ia ter que ser sinuca. Cara, eu tô velho. Frescobol, velho. Agora como é que é a idade? Você e a Thaís ia fazer o quê? Sinuca. Sinuca. Não, Tem que ser Sinuca, boa, eu gosto. E um livro?
Pai Rico, Pai Pobre. Cara, adoro esse livro. Foi o primeiro, cara. Robert Kiyosaki. Que eu li. Eu ia falar que foi... na verdade tem, eu gosto, eu ia falar Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Também tem, que na verdade, assim, ultimamente, né, não tenho lido muito não, né? São 2. Não tenho lido, faz muito tempo. Inclusive, Último estava falando livro com a foi Thaís, o eu falei, último- Thaís, eu preciso comprar um livro. Ultimamente a gente vem olhando muito livro técnico. Entendo Técnico. perfeitamente. Então, assim, por exemplo, ultimamente estava na minha mesa, por exemplo, o PMBOK. Então, é um livro muito técnico, né? Então, mas Pai Rico, Pai Pobre foi um dos últimos que eu li. O Homem Mais Rico da Babilônia também foi um dos que eu tinha há um tempo também lido. Mas, assim, ando lendo muito raramente. Livro nesse eu tô sentido. na minha mesa lá que eu tô lutando para conseguir chegar na metade. E qual que é o animal de estimação de vocês? E o nome? Vocês têm? Eu tinha um cachorro de 13 anos. Faleceu, não me foi fala o Brando isso, faleceu. Marcão. Faleceu. O meu vai fazer 15 e eu já tô com dor. Ixi, já tá com Eu já o pé na sou. cova, outro Faleceu com em sabonete. março. Foi bem Chamava complicado. como? Zulu. Era um labrador. Mas ele era pequeno, assim, uns 40 quilos. E você, Elcio? Eu tenho um Lhasa. Revela pra nós. E o nome? É Mel. Mel, Mas ela é virada nos 70. né? Não é, De ela doce não não é tem de nada, madame. Não é cachorrinha de madame. Ela é virada no E me cross. diz uma coisa. E o seu tem só... O meu- Curiosidade, o seu tem 15, mas tá bem? Não, tá bem, ótimo. Só tá meio ceguinho, assim, do olho, surdinho, mas assim, eu vejo ele todo dia, às vezes ele não Mas me ele vê, não te não me vê, né? ouve. Eu tenho que chegar em cima e gritar, assim, passar a mão nele e olha lá, ainda que O ele. nosso Quando eu deu passo a uma mão, ele piorada percebe. rápida, assim, uns 3, 4 meses, foi até... Mas eu tô sentindo já. A tristeza tá vindo, Não, e quando mas você tô tem criança trabalhando. em casa é mais difícil, né? Assim, porque, por exemplo, o Vicente, que eu tenho um menino de 7 anos, ele nunca ficou sem o cachorro, né? Ele nasceu, o cachorro já tinha Então, 6, a minha né? filha tem 12 anos. É, Nasceu, então- tinha 3. É complicado, mas faz parte, né? E qual característica que vocês mais respeitam, assim, nas pessoas? Que vocês admiram? Você fala, putz, cara, nossa, aquilo... Olha, eu acho que é humildade, assim. Humildade, reconhecer. Acho que isso eu considero bastante, assim. É legal quando você vê uma pessoa com humildade, que reconhece as suas falhas, as falhas do outro e o sucesso do outro, e o seu, enfim, acho... É verdade, concordo. Acho isso bem... E você, bem legal. Elcio? Eu acho que também é humilde, tranquilo, né? Acho que algumas a gente admira porque você fala assim, cara, como que é tranquilo essa... Não tranquilo de não fazer, mas o tranquilo de ter aquela calma, aquela É verdade. resiliência. Quando eu falo, Eu cara, acho como que essa isso pessoa aí eu consegue acho ficar que- calma assim, né? Controle justamente, emocional, né? A pessoa pessoa tá resiliente. desmedida. Pessoa que não tem problema na vida, tipo eu. Não, às vezes, né? Eu acho que bem nessa linha. Aquela pessoa mais centrada, assim, sabe? É um exercício diário, mas tem E- gente que parece que tem o dom, né? Consegue ter o controle Não, emocional. é verdade. Andando com aquela. Aqui a aquela- gente tem alguns exemplos aí dentro do hospital. Aqui? Eu acredito que tem. Tem Para algum... mim, um grande ícone de um controle assim era o Dr. Hidalgo, né? Dr. Hidalgo. Ah, meu gente, Deus, eu Dr. tive a Hidalgo, oportunidade de trabalhar com ele, eu aprendi muita coisa com ele, lógico, mas assim, cara, é uma frase que uma vez eu fui na primeira reunião, aí ele falou assim, você vai na reunião com quais pessoas? Eu falei, ele falou assim, olha, escute mais e fale menos. Aí eu olhei assim, tá. Aí quando eu cheguei nessa reunião, eu fiz exatamente o que ele me falou e super deu certo. E eu faço isso até hoje, fora outros aprendizados. E principalmente porque ele era muito humilde. E ele era simples também. Sim. E extremamente elegante. Porque eu acho, ele para falar comigo, ele levantava, se reportava a mim para conversar. Eu tô, pode ficar ali, vira? Não. Enfim, eu adoro ele, sou super fã dele. Então, é uma coisa que a gente não segue, né, Marcão? Nas reuniões, né? Escute mais e fale menos. Na verdade, a gente fala demais e adorei escute esse menos. conceito. Tem toque. A mesa de vocês, como que é? Organizada? A deles tem uns Bagunçada? bonequinhos. Guarda-roupa. eu vi Eu não ontem. sou uma pessoa Que bonequinhos muito são aqueles lá? organizada, Se apega, não. não. Aquilo lá o pessoal que ia trazendo pra mim.
Os Olha como ele é bonequinhos? querido, gente, na tem um- instituição. Sério? Eu achei a Nossa! sua sala tá bem organizada. Tem um monte de diferenciado. bonequinho que ele vai Tem os uns recebidos bonequinhos. dele na mesa. Inclusive, ontem eu fui lá Tem jurando que ia história. ser pra falar aqui do podcast. Não, Carla, tem um processo pra te enviar. Eu falei, pô, gente, eu pensando que é pra falar uma coisa aleatória, não. Inclusive, pode demorar a mandar aquilo lá pra mim, tá? Não. Mas eu vi, cheio de bonequinho. É, bem- Que bonequinho que é aquele lá? Tem vários. Tem um samurai, tem Olha um só, sapatinho da Holanda. É, tem bem legal. O pessoal ia trazendo. O Tem Marcão alguns, já não. alguns Eu tem já não posso Você já história. não pode ser o mesmo. Não, eu sou Tua mesa é mais daquele organizado. jeitinho ali Tem uns mesmo. papel, Mas tem não, umas 8 xícaras de café, tá meio bagunçado. mas Não, não tem, não é 100% não, gente. Não vai sim, né? não vai acreditando E, em o- tudo. e- que e vê, o, não. e o guarda-roupa? Ah, Diz muito sobre vocês, a organização, Meu hein? guarda-roupa Vocês daqui são é mais assim ou não? organizado. não, na verdade organizado. lá em casa, minha esposa organiza bem. Oh, Não, A minha esposa organiza bem. Que Se eu gracinha. for esse, ixi, Porque se eu não organizar, eu tô lascado. é, Então o meu até eu quero organizado. é mais ou menos assim. E o de vocês? Não, peraí. Ô, Carla. É a Peraí, gente que aqui, pergunta. calma lá. Isso deixa pra uma outra oportunidade, mas não. Meu é, mas a super minha mesa é organizado. organizadíssima. É? Uhum. E guarda-roupa também. Legal. Não respondeu, É. Carla. Então, Você fiquei quer pra trás, passar ou fiquei pra não? trás. Não, obrigada, É, viu? tá Não lá, perdemos. gente. O guarda-roupa tá lá. Muda aí, o. Ah, eu tô mudando, eu tô perguntando pro menino pra gente querer saber. Eu quero saber uma coisa. Medo. Vocês têm medo? Vou dar uma opção aqui, só pra vocês responder. Medo de ficar preso no escuro ou no alto, de altura? Eu pensei que fosse ser preso na cadeia. Eu Não, tava pensando, peraí, a gente já eu foi, acho né, que Marcão? todo mundo tem medo, né, gente? Aqui Pelo a amor gente, de aqui Deus, né? eu e o Marcão. Eu não vou privar minha vida, não. Não quero ir Hein, presa. Marcão, aqui se for nessa linha, né, a gente várias vezes teve que visitar Ministério Público. Aqui a gente já teve Tirando muito- esse medo aí todo Agora, como dia, não é né? então de ser preso, Não, tá bom. não. Eu é acho que- light, gente. Eu é acho, light, eu acho que tá? eles têm, porque eu acho que algumas vezes já dá vontade de perder o réu primário com algumas Exato. pessoas, né? Então, Eu- assim, dá aquele medo de ser preso. Cancelou, guardando cancelou, o meu. o réu primário, cancelou o formação, né? Agora não tem mais, né? Não tem mais. Diz Caiu, que né? cancelou. Então já ferrou. Galera, Já, olha. Ferrou. Nem, meu Deus. Olha, eu Isso aqui é pra gente conhecer vocês, só. é assim, nessa linha de escuro, altura, até que não, mas assim, eu acho que depois que você vira pai, o medo, na verdade, ele muda de figura, né? Então, por exemplo, os medos que às vezes a gente sente é justamente por conta do filho, né? Medo de ficar doente, medo de se machucar, então assim, aquele senso de proteção, enfim, então É acho uma que fraqueza, né? Eu Total. ouço filho da isso. gente. Que isso vira é pai o e que, mãe. por exemplo, eu tenho assim, ó, eu sempre assim, eu tinha meio que o pé pesado para andar de carro, né? Eu era meio pé pesado. Lewis Hamilton. Era tipo, e depois que eu tive os meus pequenos, virei uma. Agora é o velho do chapéu. Só não, Fica buzinando. só não tem o Corolla ainda, mas assim, eu já a sei. 50 por hora. Só Você não, podia pelo menos parar de jogar da esquerda, né? Hein? velho? Pelo amor de Deus. só não tenho o Corolla ainda, mas você usa a buzina. Então, mas assim, é uma coisa que você. Eu tenho a mesma. Esse é os medos, a assim, que a mesma gente. percepção. Depois que você tem filho, eu acho que a percepção do medo muda, assim. Você tem mais medo em relação ao que pode acontecer com eles do que com você mesmo. Do que com a gente, É né? impressionante Entendo como- perfeitamente. Mas antes de ter filho, algum medo, assim... Porque eu morro de medo Ah, de eu não altura, lembro. assim. Se me colocar num lugar alto, eu já apavoro mesmo. É, não, Mas altura antes você é tinha feroz. algum outro Não, medo, eu, assim? eu, pela experiência que eu tive, né, na faculdade e tal, eu não tenho nem de altura, nem de Não, era o escuro, bichão. porque senão você Ah, o não Marcão São era o bichão. destemidos, Ele ia pra gente. Eles caverna, são destemidos. É, ele Não. visitava a caverna. Não. Eu tenho medo mesmo é de vocês fazer um churrasco e não me chamar, né? Isso aí Esse sempre esse medo Esse sempre receio. assombra, né? Não abre a ouvidoria, não, pelo amor. E você, Carla, quer perguntar alguma coisa pros meninos? Não, acho que já deu. Da minha parte tá ok. Tá ok? Já. Também, já deu pra gente conhecer bem os meninos. Não, mas agora a gente vai começar a perguntar, né? Não! Não, mas porque falaram que seria um podcast diferente. Então, Não. a primeira etapa elas perguntariam, a Era um segunda etapa bate-volta, nós assim, Sim, né? perguntaríamos. conversa, larga de. Não, vai ficar pro próximo, meninos. Próximo. Mas é isso aí, meninos. Quero falar alguma coisa? Agradecer pelo convite, né? Acho que é um espaço legal pra gente começar a mostrar um pouco, né? Pra galera, pra instituição, né? Às vezes a gente
se depara com isso, né? De às vezes não saber nem o que o outro faz aqui dentro, né? A gente tem muito disso. Tem algumas áreas que são muito fechadas e que tem vários trabalhos que são executados, mas que às vezes a comunidade como um todo não conhece, não percebe, às vezes o trabalho ele não aparece propriamente, né, às claras, mas é aquele trabalho bem de bastidor mesmo, sabe? Então acho que é um espaço que vai contribuir bastante. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui no podcast do HU e também falar um pouco da relevância desse canal, né? Que é exatamente o que o Elcio colocou. É uma forma de a gente conhecer melhor as pessoas. Até a gente que já está aqui há muito tempo, tem muita cara nova, tem muita gente entrando. Então é bem legal esse momento de a gente saber um pouco mais da pessoa e um pouco mais do que ela faz no setor dela, né? Obrigado. Então, pessoal, por hoje foi só. Obrigada pela companhia de todos vocês até agora e até uma próxima. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.